Para os que não me conhecem, meu nome é Oswaldo Guerra. Eu sou professor aposentado de Economia da UFBA e atualmente conselheiro do Conselho Regional de Economia da Bahia. Eu estou aqui a convite da SEI, gravando esse vídeo, para responder a duas questões. A primeira é se eu concordo com a proposta de emitir dinheiro para injetar liquidez na economia, ou seja, se concordo com o uso de uma ativa política monetária nesse momento de crise que vive o Brasil e o mundo. Minha resposta é sim, e vou explicar por quê. Mas antes de mais nada, é importante definir política monetária para os não economistas. O objetivo da política monetária, que é de responsabilidade do Banco Central, é controlar a liquidez da economia. Em outras palavras, controlar a quantidade de moeda e crédito que circula na economia. Se o desejo do Banco Central é estimular as transações econômicas, ele aumenta a liquidez. Caso o objetivo seja controlar a inflação, ele diminui a liquidez para dificultar, por exemplo, as compras e assim derrubar os preços. Os bancos centrais dispõem de vários instrumentos para operar a política monetária, sendo que a taxa de juros básica, que no Brasil a gente chama de taxa Selic, é a mais popular. Se ela sobe, facilita as compras, e o inverso é verdadeiro. É importante destacar uma diferença entre a política monetária e fiscal, que é de responsabilidade do Tesouro Nacional e nada mais é do que a administração das receitas e dos gastos governamentais. O tempo de implementação dessas duas políticas e seu impacto na economia é diferente. A política monetária tem um tempo de implementação muito mais rápido, pois ela não costuma precisar de aprovação do Congresso. Mas, em compensação, seu efeito sobre a economia pode demorar muito mais. Já a política fiscal tem uma implementação mais lenta. Ela precisa ser debatida e aprovada pelo Congresso. Mas, em compensação, seu efeito sobre a economia é quase imediato. Exemplo, suponha que o governo resolva extinguir um imposto. Aquele dinheiro vai quase que imediatamente para o bolso do consumidor e ele pode gastar caso assim deseje. Muito bem, feitas essas considerações preliminares, vamos voltar para a realidade brasileira. A pandemia do coronavírus criou uma forte demanda emergencial por liquidez para o conjunto dos agentes econômicos. Governos estaduais e municipais enfrentam queda de receita e aumento dos gastos. Pessoas físicas e pessoas jurídicas tiveram seus respectivos fluxos de rendimento interrompido ou reduzido ou eliminado até. Sabendo disso, o Banco Central já adotou medidas para prover a liquidez para a economia. Reduziu a taxa Selic, liberou o depósito compulsório que os bancos são obrigados a reter junto ao Banco Central e relaxou os requerimentos de capital e provisão que são exigidos dos bancos. A primeira medida, a redução da Selic, visa reduzir o custo do crédito e assim facilitar as compras. Já as duas últimas ampliam a capacidade de empréstimo do sistema financeiro. Mas, como eu disse há pouco, o efeito da política monetária sobre a economia pode demorar. Por exemplo, o Banco Central brasileiro vem reduzindo a taxa Selic, mas é preciso, em seguida, que as instituições financeiras reduzam os juros que cobram no cheque especial e no rotativo do cartão de crédito. E, acima de tudo, que as pessoas se sintam estimuladas a gastar. Não necessariamente elas vão fazer isso. É por isso que Keynes dizia existir uma certa distância entre a taça de vinho e os lábios das pessoas. Ou seja, as medidas adotadas até agora pelo Banco Central brasileiro estão corretas nesse tempo de crise e de baixa inflação, ou seja, aumentar a liquidez da economia. Mas podem ser insuficientes, pois é preciso que as instituições financeiras se disponham a emprestar, especialmente para as pequenas e médias empresas. Se isso não ocorrer, a chamada liquidez, ou essa maior disponibilidade de crédito, fica empossada no sistema financeiro. Diante dessa possibilidade de empossamento de liquidez, como nós chamamos em economia, e do momento excepcional que a gente está vivendo, é necessário que o Banco Central adote medidas excepcionais, que fuja do tradicional receituário dos bancos centrais. Mas, para isso, é preciso um alinhamento com o governo e um alinhamento político do governo com o Congresso, para que o Congresso, com fiscalização sobre o Banco Central, possa e autorize o Banco Central a atuar diretamente, por exemplo, no financiamento para empresas públicas e privadas, consumidores e governos, através de linhas especiais de crédito. Um exemplo, ele pode vir a comprar títulos emitidos por empresas privadas ou títulos privados que já estejam de posse do sistema financeiro. Por ser medidas, esse tipo de medidas que fogem do receituário clássico de política monetária, é preciso de aprovação no Congresso.
O Nelson Barbosa, que já foi ministro da Economia, fez uma sugestão que me parece bem interessante. Sugestão essa, diga-se passagem, que já vem sendo adotada por outros bancos centrais. Ele sugere a criação de uma linha direta de crédito do Banco Central para comprar empréstimos destinados a financiar a folha de pagamentos, por exemplo, das empresas. Seria uma ação direta entre o Banco Central e empresas para agilizar a implementação de medida e evitar o empossamento. A iniciativa não partiria do setor bancário, partiria das empresas. As empresas procurariam os bancos então emprestariam e transfeririam para o Banco Central, ou seja, os bancos atuariam como administradores dessa linha especial de crédito para o Banco Central. Ou seja, ao invés de liberar recursos para os bancos e esperar que eles emprestem, o Banco Central garantiria a recompra de tudo que foi emprestado para financiar, por exemplo, a folha de pagamento nesse momento de crise. Cabendo, insisto, às empresas procurar os bancos. Seria uma atuação do Banco Central, evidentemente, emergencial, e teria que ser registrada como tal no balanço do Banco Central. Ou seja, ela ficaria separada das operações tradicionais de política monetária, como vem sendo feito na Europa. Ou seja, caso haja uma indisposição dos bancos privados, e se os bancos não quiserem prestar? Banco do Brasil e Caixa Econômica poderiam dar exemplo e partir na frente, principalmente voltando esses empréstimos para micro e pequenas empresas. Uma contrapartida que poderia ser exigida das empresas nesse momento seria a não demissão dos trabalhadores por um prazo fixado. A CEI pede minha opinião sobre outras medidas que podem ser adotadas para impedir uma derrocada ainda maior da economia brasileira. Acho que o poder público deve priorizar, primeiro, a garantia do abastecimento. Segundo, o auxílio financeiro e outros auxílios indiretos à população mais carente. Terceiro, a desoneração tributária. Quarto, os benefícios voltados à manutenção dos gastos e dos empregos, além da ampliação da oferta de crédito que nós tratamos na questão anterior. Nessa linha, algumas importantes medidas já foram anunciadas pelos governos federal, estadual e municipal, e não é o caso de nós listarmos elas aqui. Cabe apenas destacar que algumas delas, infelizmente, ainda não saíram do papel ou não foram ainda operacionalizadas. Mais explicitamente, o que é que pode ser feito? O Corecon Bahia publicou em seu site, está disponível para todas as pessoas, uma carta aberta, da qual eu fui um dos signatários. E nela nós propomos um conjunto de medidas no âmbito federal, estadual e municipal. Primeiro, um rigoroso monitoramento das cadeias de distribuição para minimizar eventuais desabastecimentos. Isso é uma medida do âmbito federal. Segundo, ajuda fiscal a estados e municípios, incluindo a renegociação de dívidas, sem o que a situação desses entes vai ficar ainda mais complicada. Essa também é uma medida no âmbito federal. Terceiro, destinação de parte do fundo partidário ao combate do Covid-19, também no âmbito federal. Quarto, redução negociada entre patrões e empregados de salários e jornadas de trabalho, também uma medida no âmbito federal. A próxima pode ser dividida no âmbito federal, estadual e municipal, que é a distribuição de cestas básicas para alunos de rede pública e pessoas carentes. A próxima é a restrição de demissões sem justa causa durante um determinado período de tempo. E aí os governos dos âmbitos federal, estadual e municipal precisariam aportar recursos para ajudar as empresas a arcarem com os custos salariais. Próxima é a isenção temporária de todos os tributos sobre a fabricação, importação e comercialização de produtos hospitalares que são utilizados no combate ao Covid-19. Isso é uma medida também no âmbito dos 3 entes governamentais, federal, estadual e municipal. Desonerações tributárias para as empresas de todos os portes, também nos âmbitos federal, estadual e municipal. Reforço às condições dos agentes locais de fomento, como exemplo aqui nós temos a DESE Bahia, com vistas à ampliação da oferta de crédito. Isso é medida no âmbito estadual. Reorientação de orçamentos e gastos públicos de projetos e obras de infraestrutura, com exceção, evidentemente, da área de saúde. Com esses recursos, essa reorientação direcionar auxílios diretos e indiretos à população. Concessão de vantagens para as empresas locais
venderem para o poder público materiais e serviços e ampliação dessa política de compra para que atinja micros, pequenos e médios produtores. É a medida que pode ser adotada no âmbito estadual e municipal. Concluo aqui, gostaria de deixar um abraço para todos e espero que eu tenha cumprido a missão que me foi delegada pela SEI. Um abraço a todos.